Então, pessoal, a gente vai para o segundo tema aqui do painel que a gente está fazendo aqui no EdTech, tá? Que é um dos maiores eventos que a gente tem hoje no mercado publicitário. E a gente vai falar de um tema super importante dentro da mídia programática, que é o programático sem rodeios, tá? A gente vai falar de SPO, né? De Supply Path Optimization. E como é que a gente faz para garantir que o dinheiro não se perca no meio do caminho, né? E antes da gente fazer uma introdução sobre o tema, a gente trouxe aqui dentro da Webija para falar sobre isso dois especialistas, duas feras do mercado aqui para dar um pouquinho da experiência deles em relação a esse assunto. Então, antes de começar, vocês podem se apresentar, por favor? Rafa, Lucas, por favor. Obrigada pelo convite, Moshi, a gente super parceiro. Eu sou a Rafa, eu toco a parte de buyer aqui dentro da Magnite. Então, a gente tem um time aqui que fica responsável pelos clientes e pelas agências. Eu sou o Lucas, obrigado pelo convite, Bush. Prazer estar aqui com a Rafa. Eu sou fundador da Zyba, que é uma empresa de soluções em mídia programática, especialmente sendo uma mesa de compra, né? Uma trading desk que faz a compra de mídia programática. Então vai ser um assunto bem interessante para a gente discutir aqui. Ah, legal, gente. Obrigado pela presença de vocês também, por aceitar o convite. E então vamos começar. E eu queria trazer um dado para vocês, que a gente recebeu um relatório da PwC há um tempo atrás, que fala que 51% de todo o investimento da mídia programática ele acaba se perdendo ali no meio do caminho, né? Com vários intermediários, DSPs, SSPs e tudo mais, tá? E aí, Rafa, eu vou começar o bloco com o Lucas, fazendo uma pergunta para você, Lucas. Na sua visão, quais são os principais gargalos que fazem o dinheiro de mídia se perder no meio do caminho? Como é que você vê isso? Eu vou primeiro questionar. Eu já vi várias dessas pesquisas, tanto sobre desperdício, quanto inclusive sobre quando a gente for entrar num tema de fraude. Tem um conceito de working media que eu acho que é um conceito defasado que se usa nesse tipo de estudo, que o working media é basicamente o dinheiro que você realmente comprou a veiculação. Mas tem um motivo para a cadeia programática ser tão longa. Você tem muitos players, boa parte desses players agregam valor. Então, remunerar um player que coloca uma camada de verificação, que acrescenta uma camada de segmentação, ou que simplesmente ele tem uma negociação com o veículo para que você possa ter um placement com viewability maior, faz sentido de pagar. O que é ruim? É ruim quando você tem um intermediário que, de fato, ele está só acrescentando uma camada de custo. E aí, o trabalho de SPO, né, a mídia programática é cheia de letrinhas e jargões, mas, basicamente, você tem várias formas de chegar no mesmo lugar. Pegando aquele ditado, né, todos os caminhos levam a Roma, em mídia programática você tem vários caminhos para comprar o mesmo espaço publicitário. O trabalho de quem está do lado da compra é o de tentar achar qual é o melhor caminho em termos de valor adicionado e de custo. Não adianta eu tentar pegar o caminho mais curto, porque não necessariamente ter mais intermediários significa que eu estou tendo desperdício de verba. Eu posso ter mais intermediários e ter isso agregado de valor, porque algum intermediário já filtrou para mim placements com melhor viewability, ou o intermediário está acrescentando para mim uma segmentação que só ele tem, ou um intermediário traz uma tecnologia de anúncio que eu não teria. Então, entender qual é o valor que você quer gerar e entender na cadeia, ter essa transparência de olhar na etapa a etapa por quais mãos o seu anúncio está passando de ser exibido e, consequentemente, quais mãos você está remunerando no processo, eu acho que isso é bastante importante. Eu acho que hoje, nas plataformas de compra, você tem instrumento para ter essa visão mais completa. É muito diferente fazer SPO de combate à fraude. Combate à fraude, você está lidando com um criminoso. O criminoso ele vai tentar enganar você. Quando a gente vai para SPO, é basicamente você saber se aqueles intermediários estão agregando o valor que você acha que faz sentido para a sua campanha, entende? Não, eu tenho certeza, eu concordo plenamente com o que você está falando. A gente, às vezes, tem uma maneira um pouco reativa de falar das coisas, né? E eu acho que o que você colocou faz sentido, né? Esse copo, não tá tão vazio, né? Ele é cheio, né? Digamos assim, porque se a pessoa ela tá colocando valor agregado em cima da mídia, faz sentido você ter um intermediário. Acho que essa palavra é a palavra-chave dessa resposta, né? Enquanto a gente está agregando valor, eu acho que faz muito sentido, tá? E aí, falando em tecnologia,
ainda, Bruno, para você, a gente vê inteligência artificial chegando, a gente tem algumas iniciativas com blockchain, outras soluções que são aplicadas a dar mais visibilidade para o fluxo financeiro, né? E como é que você vê de inovação que você acredita que pode realmente transformar a compra de mídia programática nos próximos anos? Eu quero ouvir a Rafa também, tá? Não sei se a gente vai dividir em dois Não, blocos, beleza, até vamos aqui, porque eu não gente. A sei gente se tá ela aberto. concorda com a minha visão. Mas eu acho que, vou polemizar um pouco, eu acho que a grande mudança na mídia programática é mais regulatória do que tecnológica. Hoje a gente tem, por mais que você tenha AI e blockchain, se você faz toda a negociação dentro de um walled garden, dentro de um universo Google ou de um universo Meta, a sua transparência é muito pequena e você tem zero ou pouco espaço para otimizar o seu processo de compra. Eu não consigo auditar um leilão dentro da Meta, por exemplo, né, para comprar um anúncio no Instagram. E isso, no fim do dia, é programático, né? Uma forma automatizada. Então, a gente tem várias formas que vão otimizar o programático aberto, o open, né? Não open de leilão aberto, mas o programático em que você tem vários players que estão negociando entre si. Quando a gente olha para dentro de um jardim murado, que é o termo que se usa para quando você vai para um ecossistema que é todo de uma única empresa, o problema ali não é tecnológico, o problema ali é realmente mercadológico, e aí se você tiver uma regulação externa, isso está num problema regulatório. Então que aquele player precise, de fato, operar de uma maneira igual com concorrentes dele, né? Que a gente acaba percebendo que às vezes parece que não é assim, né? Tem uma prioridade, se você usa uma plataforma de uma Big Tech, tem uma prioridade de que se você tiver tudo dentro do mesmo stack, vai fluir melhor, você vai ter prioridade e tudo mais. Então, o que eu diria é que eu acho que a tecnologia, na verdade, se a gente olhar para tudo, assim, até a mudança que AI e blockchain eh, podem fazer na área de publicidade, é menos sobre a tecnologia em si, que tem um nível de maturidade maior, do que as práticas de mercado ou do que a cultura de mercado. Então, eu acho que a gente está atrás da curva nesse momento. Assim, a gente não está conseguindo explorar todas as possibilidades, seja porque tem práticas de mercado que te impedem, você não consegue disputar com a Big Tech, pedir para ela colocar um token em todas as negociações para que você possa verificar a transparência do que aconteceu, ou que você possa auditar o leilão, que ela diz que custou X centavos uma impressão, ou seja, pela cultura do nosso mercado mesmo. Assim, a gente ainda está absorvendo essas tecnologias. Inclusive, a gente está sob um escrutínio de regulação e de discussão legal no Brasil e fora do Brasil, para saber o que é que pode, o que é que não pode, como é que a gente tem que lidar uns com os outros, porque é uma cadeia muito nova, muito complexa, que circula muita grana. Estamos chegando em $1 trilhão no mundo, né? Mais ou menos 700 bi nesse ano. E tudo isso em 20 anos. Assim, é um mercado que surgiu muito rapidamente, movimenta muita grana. Então, tem várias questões que eu acho que não são só tecnológicas. Eu acho que tem questões mais de cultura e regulação que a gente deveria também observar. Boa. Rafa, você quer colocar alguma coisa? Que eu acho que tem 2 pontos aqui, né, eu acho que tem a parte de tecnologia, que a gente pode falar de práticas que já estão implementadas, então quando a gente fala de iniciativas aí como a TXT, Seller JSON, Supply Chain Object, isso são coisas que já funcionam e que já bloqueiam muita parte, do que pode dar errado nesse meio da cadeia. Eu acho que isso já garante, assim, né, a gente como uma SSP, isso você já consegue garantir e mostrar para o cliente quem está fazendo parte dessa transação como um todo. Então aí para mim já entra o ponto principal, que é a transparência. Além da tecnologia, eu acho que é um combo, né? A tecnologia e a transparência a gente vai conseguir dar para o anunciante num combo de confiança e parceria. Então, quando a gente fala de open, acho que morre aí nas tecnologias, mas quando a gente está falando de negociações, vai entrar ali a marca direto com o veículo. Então, quando esses 2 caras entendem que eliminar intermediários que não agregam valor, que é um ponto que já tocou perfeitamente, que o interesse comum de todo mundo é reduzir desperdício, aí os 2 lados, acho que o SPO ele entra com uma estratégia de valor e não só de eficiência, de economizar a grana por si só. Aí eu acho que a parceria entre publisher e marca deixam de ser só uma transação e viram uma parceria estratégica mesmo. Então, para mim é um combo ali de relacionamento e tecnologia, acho que é essencial. Boa. E a gente acabou meio que respondendo numa segunda parte, né, a gente tinha combinado, de fazer essas perguntas, né, de quais são as práticas mais concretas, né, que a gente tem
aplicado aqui para falar de transparência, para falar de reduzir o intermediário, de ter mais segurança nessa transação, né? Que é o que a Rafa estava comentando, de Eds.txt e tudo mais. Então, Rafa, para a gente dar sequência nas perguntas aqui, e acho que é importante a visão de vocês, que você está bem aqui no meio entre a marca e o anunciante, né? Então você consegue ver a gente aqui brigando, conversando aqui no meio do caminho, né? Então, assim, na sua experiência, como é que a gente consegue ter uma estratégia mais colaborativa entre o anunciante e o veículo para ajudar a reduzir esse desperdício e maximizar esse resultado na mídia programática? Como é que você vê isso? Eu acho que só da gente já tá tendo esse papo aqui já é um mega Já fosse, né? avanço, assim. Eu acho que os clientes estão cada dia mais preocupados com isso, os anunciantes estão de olho nisso. Ainda tem práticas muito tristes que a gente vê no mercado de negociações que ainda fazem parte de tudo. Mas eu tô vendo o cliente direto querendo saber para onde está indo o dinheiro dele. Então, a partir do momento que o cliente está interessado nisso, que ele vê o valor de R$ 1 que ele economiza na mídia e ele consegue ver aonde essa economia pode ser usada, na minha visão, acho que ele tem que usar isso em formatos que entregam de fato branding e performance. Então, pegar esse dinheiro que ele está economizando, investir nisso de fato e a gente mostra para isso, para a marca, que é isso que de fato traz a relevância. Então, a Magnite, a gente tem essa visão, assim, de mostrar para o cliente que a eficiência e a relevância, elas estão ligadas, no resultado final da marca. Acrescentando aqui 5 centavos Total válido, total válido. de pensamento meu, eu acho que, deixa eu resgatar aqui o raciocínio, quando a gente vai para o universo programático, a gente está falando de um universo de escala. Então, essa relação próxima, publisher e anunciante, seja intermediado por agência, por plataforma, etc., ela tem uma certa limitação. Você vai conseguir ter 10, 20, 50, 100 publishers, parceiros. Quando a gente precisa cobrir toda a jornada de um consumidor, eu vou lidar com milhares de publishers. E aí eu vou precisar usar a parte de automação da programática, que acho que a Rafa já antecipou um pouco. A gente pode se valer hoje muito de inteligência artificial para entender contexto, para definir, né, com base em dados prévios, quais são os melhores placements, onde tem maior chance de você obter retorno. Mas e aí a relação talvez com a plataforma talvez seja até melhor, ou com a sua agência, né, seja até mais relevante do que com o publisher, porque com o publisher você vai conseguir lidar com poucos. E no universo de programmatic você tem que lidar com milhares, assim, porque cada oportunidade de ser visto conta. Então, ninguém conhece todos os sites e aplicativos que estão disponíveis. Se a gente coloca a TV conectada hoje, coloca todos os universos de retail media, isso é impossível. Então, eu acho que ter um bom stack de parceiros, e não só o publisher é um desses parceiros, mas o parceiro de tecnologia, o seu parceiro que opera, e o seu time interno, eu acho que é bastante importante para extrair todo o valor disso. Tem um motivo importante para que programática tenha se tornado o método padrão de compra de mídia na publicidade. É porque é mais eficiente. Inclusive, a eficiência te faz fazer questões que você não tinha antes, né? Assim, para viabilizar a cadeia programática, vários players surgiram e eu preciso saber se de fato esses players estão recebendo sua justa remuneração ou se estão sendo remunerados sem agregar o valor que deveria. Então, assim, programático é bom, programático é eficiente, programático dá escala, e aí para conseguir lidar com essa escala, ter um stack de parceiros ou um grupo de parceiros é bom, de plataforma de compra, de plataforma de intermediação, de agência que opere, de agência que crie sua estratégia, então acho que tudo isso é bem importante. Acho que só para finalizar também, né, no lado do supply, assim, quando a gente fala, é um pouco de responsabilidade, né, das plataformas de estar lidando, de ter acordos e conexões diretas com publishers que são premium e que são donos do inventário. Quando você parte dessa premissa, acho que tem muito menos chance de erro já para começar também. Não, eu concordo plenamente, e eu acho que toda essa cadeia, ela, como a gente estava conversando no começo, ela vem para somar, né? Então, assim, o publisher tem um ponto de vista, o comprador tem outro, a plataforma de verificação tem outra, a plataforma de negociação tem outra, e eu acho que todos esses pontos de vistas, eles geram um único ponto de vista, que é a informação final que você precisa ter. Então, como a gente estava comentando no começo, eu acho que essa cadeia que a gente acaba fazendo, se ela vem agregar
né? Se ela agrega valor, ela traz um ponto de vista diferenciado que no final se torna a verdade ali da comunicação, né? E da transação que a gente está querendo trazer. E quando a gente está falando de larga escala, é a única maneira de se fazer, né? E aí, pessoal, a última pergunta aqui, que é um bate-bola, jogo rápido aqui, uma pergunta super quentezinha para a gente finalizar. Quando a gente está falando do que é mais urgente hoje, diante de tudo que a gente falou, o que é o principal que a gente tem que olhar agora nos próximos dias, anos, meses e tudo mais? A gente tem que reduzir os custos de intermediação ou garantir que cada real investido entregue o impacto que a marca precisa, aquele impacto relevante, bonito no final do mês. O que vocês acham que é mais urgente? Deixar para você começar. Essa é Quer polêmica. deixar a fogueira, né? Volta ali. Não é uma dualidade, né? A gente quer ter o máximo resultado pelo menor custo, sim. O que é que a gente tá vindo? Sendo aqui o universo de programmatic que 10 anos atrás era basicamente 2 telas, ou 3, né? Computador, celular e tablet. Hoje tem a tela da TV, tem a tela do Digital Out of Home e tem a não tela, que é o programático de áudio. Então, a possibilidade de você impactar as pessoas usando a tecnologia programática, ela aumentou. Isso sempre criou um desafio desde o início da mídia programática, que você pode anunciar para a pessoa certa, na hora certa, blá, 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 só que a mensagem tem que ser a mensagem correta. Isso sempre gerou um desafio de escala de conteúdo, de criativo. E a gente está hoje num paradigma de IA generativa que permite que você tenha tecnologia para, de fato, criar o anúncio certo para a pessoa certa, eventualmente até personalizado mesmo, um anúncio para o Bush, um anúncio para a Rafa. Então eu acho que boa parte do olhar hoje é entender, sim, como é que eu reduzo o custo, mas eu vou ter que abraçar talvez custos novos de uma ferramenta que automatiza a criação das peças, né? O que já se chamava de DCO antes, mas que agora tem a generativa embarcado, porque todas as pesquisas mostram que mais da metade do resultado de uma campanha vem do anúncio, vem do conteúdo, vem do criativo. A segmentação, a jornada, o planejamento, tudo isso impacta, mas a mensagem, o conteúdo é rei no ambiente digital e, na verdade, na vida. Então, eu acho que a gente tem mais instrumentos hoje para identificar custo que não gera valor. A gente tem mais possibilidades hoje que vão gerar novos custos, mas, na verdade, é uma forma de você conseguir destravar um valor que estava na mesa que a gente não conseguia destravar. Que era sempre assim, anunciar para a pessoa na hora que ela quer ver, mas eu não conseguia fazer o anúncio que ela queria ver. Agora a gente consegue, então eu acho que é um novo custo que vai surgir, que é o custo de AI, aí, das ferramentas de AI, especialmente para a criação de anúncios, mas tenho certeza que isso gera valor no final do dia, tá? Eu concordo, acho que não é uma dualidade, assim. Lembrar desse ponto, acho que é muito importante, a mensagem e o conteúdo, porque acho que a pessoa se perde só na parte de compra de mídia e esquece onde a mensagem está aparecendo e qual é a mensagem, né? Mas eu acho que, assim, é claro que minimizar os FIIs aleatórios que ninguém quer pagar é essencial, acho que é o início da eficiência ali. Mas acho que, voltando para sua pergunta, o impacto ali da relevância é o que ainda mais importa. Então, quando a gente consegue, nessa estratégia toda, de todos esses pontos que a gente comentou, minimizar esses custos, FIIs invisíveis, manter players que agregam valor, e entregar para o anunciante exatamente essa transparência de para onde está indo o dinheiro dele, onde está o anúncio dele aparecendo, eu acho que a gente consegue mostrar, assim, essa é a nossa visão da Magnite, que a gente tenta mostrar para o cliente, que a relevância é o que entrega o resultado ali de marca para o cliente. Gente, é isso. Eu queria agradecer vocês por esse momento, por vocês compartilharem a experiência de vocês. É muito importante ver o ponto de vista da Magnite, da Zygon e tudo mais, em relação a esse tema, que é um tema que a gente super está falando também de SPO e tudo mais. E de novo, obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que a gente consiga fazer mais vezes esse tipo de conversa, que é super importante a gente fazer essas experiências para o público final aí, para deixar essa compra mais assertiva e tirar esses pontos escuros aqui da mídia programática. Também acho super importante essa discussão. Obrigada de novo pelo convite e prazer. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e o nosso mercado precisa de mais ações educacionais, de formação. Então essas questões mais técnicas de otimização da cadeia de oferta, às vezes a gente não tem ambiente para discutir. Então é muito bacana vocês terem pensado nesse tema e fico muito feliz de ter participado. Legal, gente. Obrigado, viu? Obrigada.